E aí, pessoal? Tudo bem? Hoje vamos mergulhar num assunto que está presente no nosso dia a dia, mas que às vezes passa despercebido: a influência da publicidade, especialmente no mundo digital. Na verdade, a publicidade está em todo lugar, moldando nossos desejos e hábitos de consumo. Às vezes de forma até imperceptível, né? A gente nem se dá conta. Mas você já parou para pensar como as marcas se adaptaram ao mundo online para alcançar principalmente o público jovem? Nossa, total. É impressionante a velocidade com que elas investem em marketing digital para se conectar com essa galera que está sempre conectada, pesquisando tudo na internet, buscando os melhores preços. É um mercado enorme, né? Ah, Mas me explica uma coisa, como funciona essa publicidade online na prática? o marketing digital usa diversas plataformas online, como redes sociais, sites, aplicativos para promover produtos ou serviços. E a gente sabe que uma imagem vale mais que 1000 palavras, então a comunicação visual e sonora é fundamental. Faz sentido? É como se as empresas tivessem que criar uma nova linguagem para falar com esse público online, né? Com imagens chamativas, vídeos curtos, textos diretos. Exato. A gente é bombardeado por fotos de comida que parecem deliciosas, mas que na realidade... São bem diferentes. Isso. Lembra aqueles hambúrgueres suculentos dos anúncios? Que chegam murchos e sem graça. Ou então aquelas promoções da Black Friday que na verdade só estão com preço normal. É preciso ter um olhar crítico para não cair nessas armadilhas, né? Com certeza. É aí que entra a importância de desenvolver o senso crítico. E como a gente faz isso? Uma ferramenta poderosa é a leitura de imagem. É como se a gente lesse as imagens, buscando entender o que está por trás delas. Interessante. Quer dizer que não basta só olhar para a imagem, a gente precisa analisar, questionar, interpretar o que está sendo mostrado. Exatamente. Essa leitura tem duas camadas. A formal, que analisa os elementos visuais e sonoros, como cores, formas, sons, e a interpretativa, que busca o contexto, a mensagem, o público-alvo. Então, para entender a publicidade, a gente precisa ir além da superfície, buscar os detalhes, questionar a mensagem. Isso aí. E essa leitura crítica é ainda mais importante nas mídias sociais, onde a publicidade muitas vezes se disfarça de conteúdo comum. É como se a gente estivesse sendo bombardeado por mensagens subliminares o tempo todo. Pois é. Por isso é tão importante estarmos atentos e usarmos nosso senso crítico para não sermos manipulados. Falando em mensagens subliminares, você já reparou como algumas marcas usam cores vibrantes e músicas animadas nos anúncios? Sim. Me parece que essa combinação chama bastante atenção, principalmente quando estamos online ou assistindo TV. Mas por que será que isso funciona tão bem? As cores vibrantes, como o vermelho e amarelo, despertam nossa atenção quase que instintivamente. Elas estão associadas a emoções fortes, como alegria e entusiasmo. Então, usar cores vibrantes é uma forma de garantir que a gente vai pelo menos dar uma olhada no anúncio, né? E a música animada, qual o papel dela? A música, principalmente se for um jingle grudento, fica na nossa cabeça, mesmo sem a gente perceber. É como se ela criasse uma conexão emocional com a marca. Entendi. É por isso que eu fico com aquele jingle chato na cabeça o dia todo, depois de ver um comercial na TV. Mas e as fases de impacto? Elas também são usadas para nos persuadir, né? Com certeza! Frases curtas que evocam sentimentos e sensações são mais fáceis de lembrar. E se você repetir essa frase várias vezes no anúncio, ela vai acabar grudando na sua mente. Tipo um mantra publicitário, faz sentido. Mas e as celebridades? Por que elas são tão usadas em campanhas publicitárias? Porque elas têm o poder de influenciar o comportamento das pessoas. Se a sua atriz favorita usa determinado produto, a tendência é que você também queira usar. É a força da identificação. É verdade. A gente acaba desejando os produtos que nossos ídolos usam, como se isso nos aproximasse deles. Mas, e a gente? Como podemos nos proteger dessa influência toda? Afinal, não dá para simplesmente ignorar a publicidade. Desenvolver o senso crítico é o primeiro passo. A gente precisa questionar tudo o que vemos e ouvimos, principalmente na internet. Mas como fazer isso na prática? Prestando atenção aos detalhes. Quando você se deparar com um anúncio, procure identificar a mensagem que ele quer transmitir. Quem é o público-alvo? Qual a intenção por trás daquela imagem, daquela música, daquela frase de impacto? Nossa, é como se a gente tivesse que desvendar um código secreto. Exatamente. E essa análise crítica é ainda mais importante nas mídias sociais, onde a publicidade muitas vezes se disfarça de conteúdo comum. É como se a gente estivesse sendo influenciado sem perceber. Mas como podemos nos proteger disso? Uma dica importante é pesquisar antes de comprar. Compare preços, leia avaliações de outros consumidores, veja se o produto realmente atende suas necessidades. Não se deixe levar pelo impulso. Ou seja, a gente precisa colocar a razão acima da emoção na hora de tomar decisões de compra. Exatamente. E lembre-se, você tem o poder de escolha. Não deixe que a publicidade dite o que você deve comprar ou como você deve se sentir. Mas e a ética na publicidade? Vale tudo
para vender um produto? Essa é uma ótima pergunta. A ética na publicidade é fundamental para garantir que os consumidores sejam tratados com respeito e que a informação seja transmitida de forma transparente e honesta. Existem códigos de ética que regulamentam a propaganda, proibindo, por exemplo, publicidade enganosa ou abusiva. Então a gente, como consumidores, também precisa estar atento a essas questões éticas, né? Denunciando práticas abusivas e cobrando das marcas uma postura mais responsável. Com certeza. A gente tem um papel importante nesse processo. Buscar informações, questionar e denunciar propagandas que desrespeitam nossos direitos. E falando em direitos, você já ouviu falar do PROCON? Claro! O PROCON é um órgão de defesa do consumidor que atua na proteção e orientação dos consumidores. Ele pode ser acionado em caso de problemas com produtos ou serviços. É importante saber que a gente não está sozinho nessa luta. Existem órgãos que nos protegem e nos ajudam a garantir nossos direitos. E nunca se esqueça, informação é poder. Quanto mais informados estivermos sobre nossos direitos, sobre as estratégias de marketing e sobre o poder da publicidade, mais preparados estaremos para fazer escolhas conscientes e responsáveis. É verdade, a gente precisa se lembrar que a publicidade também tem o seu lado positivo, né? Afinal, como a gente ia saber das novidades de produtos e serviços interessantes sem ela? É verdade. Sem a publicidade a gente ia ficar perdido, né? Como a gente ia saber, por exemplo, do lançamento daquele filme que a gente está esperando, ou de uma exposição legal, um festival de música. Exatamente. A publicidade nos informa sobre novos produtos, serviços e até mesmo sobre eventos culturais. Ela nos conecta com o mundo ao nosso redor. E ela também movimenta a economia, gera empregos em diversas áreas, né? Com certeza, agências de marketing, produtores de vídeo, designers, redatores, fotógrafos, A publicidade é um motor criativo e econômico. É verdade. Mas sabe o que eu acho mais legal na publicidade? O poder que ela tem de promover causas sociais importantes. Já vi campanhas emocionantes que me fizeram refletir sobre questões como igualdade, sustentabilidade e saúde. É verdade, a publicidade pode ser uma ferramenta poderosa para mobilizar as pessoas. Campanhas bem feitas, com mensagens impactantes, podem conscientizar a população sobre problemas sociais, incentivar atitudes positivas e até mesmo promover mudanças de comportamento. Ou seja, a publicidade pode ser uma grande aliada na construção de um mundo melhor, mais justo e sustentável. Sem dúvida. E o mais interessante é que todos nós podemos participar dessa transformação. Como consumidores, podemos ser mais críticos, questionar as mensagens publicitárias e escolher produtos e marcas que estejam alinhados com nossos valores. E como a gente faz isso na prática? A gente pode começar prestando atenção aos detalhes dos anúncios, questionando a mensagem, o público-alvo, a intenção por trás daquela peça publicitária. Podemos também pesquisar sobre as marcas e os produtos antes de comprar, buscando informações sobre suas práticas, suas políticas e, claro, usar as redes sociais para debater sobre o assunto, compartilhar nossas experiências e incentivar um consumo mais consciente. É isso aí. Informação é poder. E quanto mais a gente souber sobre o mundo da publicidade, mais preparados estaremos para lidar com ela de forma crítica e consciente. Exatamente. A publicidade faz parte do nosso dia a dia, mas não precisa controlar as nossas vidas. Nós temos o poder de escolha e podemos usar esse poder para construir um mundo melhor. É isso aí, pessoal. Esperamos que esse papo tenha ajudado vocês a enxergarem a publicidade com outros olhos, a serem mais críticos, a fazerem escolhas mais conscientes. Fiquem ligados e até a próxima.